Virando a página no Bate-Pronto da Jovem Pan, vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar de seleção brasileira porque estamos todos dorivalizados, né? Essa é a expressão, a partir de agora, todo mundo empolgado com a seleção brasileira. E de acordo com reportagem do UOL, a comissão técnica do Dorival Júnior enviou vídeos de seus trabalhos no Flamengo e no São Paulo e até de Tite para os jogadores assimilarem as suas ideias. Dorival e seus auxiliares e analistas prepararam um vídeo sobre tática. A produção foi enviada para os atletas antes da data FIFA. A intenção foi mostrar o que o técnico quer da seleção e otimizar o pouco tempo de treinamentos antes de enfrentar Inglaterra e Espanha. Cada jogador chegou em Londres ciente do que a comissão técnica esperava. Os vídeos possuíam conteúdo geral e também exclusivo para cada posição. Dorival separou imagens dos seus trabalhos recentes no Flamengo e São Paulo e também da seleção de Tite para exemplificar o que depois faria nos treinamentos na Europa. A reportagem do UOL apurou ainda que a aceitação dos atletas foi boa. A estratégia ajudou os convocados a entenderem mais rapidamente o que Dorival pediu em campo. Tá aí, essa não sei se a gente pode chamar de tática, estratégia do Dorival Júnior, antes mesmo de contar com jogadores, de começar a trabalhar com o grupo lá no CT do Arsenal, em Londres, né, quando a seleção se reuniu, já tinha enviado aí vídeos do São Paulo, do Flamengo, de trabalhos dele e até mesmo do trabalho mais recente do Tite, para mostrar, ó, eu quero assim, eu quero isso, espero isso da seleção brasileira. Gostou, Flávio? Gostei. Eu acho que você tem que usar tudo que você tem a seu favor, tudo que você pode usar para melhorar o seu trabalho. O Tite mandava muita mensagem por posição de jogador. Hoje o Pedro, o futebol ele é muito detalhado. Você sabe que o Arsenal contratou um cara especializado em posicionamento para cobrança de escanteio? Ofensivo e defensivo. E o time do Arsenal é um dos times que mais faz gols de cabeça, em bola parada, de escanteio e que menos sofre gols. Já a inteligência artificial, eu não lembro qual é o time que está usando isso na Europa, para analisar posicionamento de jogadores também nas bolas paradas. A bola parada é muito forte hoje em qualquer lugar. Então, quando a gente usa alguma coisa a mais... Sabe quem faz isso faz tempo, Flávio? Futebol americano. O futebol americano faz há muito tempo isso. Você tem que usar isso. Ele tem técnicos por posição. Claro. E aí, quando o Dorival usa esse... Ele tinha tempo muito pequeno, né? E uma cobrança muito grande. A gente sabe que se ele tivesse perdido os 2 jogos, ele estaria ameaçado. Se não, demitido. Porque é assim que a coisa funciona, infelizmente. Então, acho legal. Achei ótimo o retorno de um psicólogo à seleção brasileira. Acho que desde 62, o doutor Paulo Machado de Carvalho não tinha um psicólogo na seleção. Então, acho que foi ótimo, isso é uma evolução. Vide o caso Richarlison. Acabou a Copa do Mundo, ele chegou a declarar que pensou em suicídio, gente. É uma coisa muito séria, muito grave, muito pesada, né? E depois ele fala, procure um psicólogo, procure um profissional, procure ajuda. E você em casa que tiver alguma dúvida sobre isso, procure um profissional, procure um psicólogo, procure ajuda. Isso não é vergonhoso, isso é demonstração de força, de inteligência. E o Dorival já está dando assessoria para esses meninos. Gente, imagina a vida do Endrick, o que está acontecendo. É uma loucura isso. Para cima e para baixo existe essa loucura. Isso é uma doideira. O Endrick, se ele fosse, você falou futebol americano, se ele tivesse sido contratado num draft, ele estaria hoje com o trabalho de um coach para mostrar o que vai mudar na vida dele. Hoje ele vai começar a ser reconhecido na rua, a vida dele passa a ter milhões de milhões em dinheiro entrando, a responsabilidade é maior, tem uma visualização maior, e depois eles fazem o mesmo trabalho quando o cara vai parar a carreira. E ele vai entender isso, Flávio. Para que ele saia do ar mais tranquilo, para que ele não sinta a falta disso tudo. Essas coisas, o ser humano, esses caras que jogam futebol, eles são humanos, eles precisam disso. Pedro, o Flávio está falando a respeito de psicólogo, e eu falei aqui também no Canelada a respeito disso, né, de uma declaração do Endrick, e nada contra, né, antes que um monte de gente falasse, tá já perseguindo, não, pelo contrário, eu acho que o Endrick é um jogador diferente, é um jogador acima da média para a idade dele, comportamento fora de campo brilhante do Endrick, pelo que a gente sabe, dentro de campo vem se destacando e muito, ele apenas deu uma declaração, mas é mais a questão de idade mesmo. É uma declaração sem pensar, quando ele falou que os psicólogos dele são os familiares. Ali o pai, a mãe e Deus. E muitos psicólogos ficaram irritadíssimos com a declaração do Endrick por ele estar desvalorizando. Eu não sei para quem que ele deu essa entrevista. Mas ele é garoto também, Flávio. Ele vai entender que o trabalho do psicólogo é fundamental para a carreira, para a vida de qualquer um.
O trabalho do psicólogo é fundamental. Aí ele ouve dos caras mais velhos. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E eu acho que ele vai mudar muito essa questão de comportamento. Nessa questão de pensamento, né? O comportamento do Hendrick me parece ser um comportamento muito correto, né? E ele tem mesmo o amparo da sua família, uma família simples, né? Mas com... Posso te digo mais. Isso é bom que seja feito, inclusive, com o pai e com a mãe. Não tenha dúvida. É uma mudança muito radical de vida. Até porque vão ter as porradas na vida. Claro. Vão ter as porradas na vida. Cara, eles eram, como quase todos nós aqui, da periferia, e de repente vão morar em Madrid. É isso aí. E com foco em tudo. O seu Douglas estava outro dia dando uma entrevista numa TV da Espanha. Eu acompanhei. Imagina isso para a pessoa. Né? Um senhorzinho simples e tal, e isso é uma virtude dele, mas essa mudança, esse baque, esse impacto faz diferença em qualquer ser humano, sim. Sim, sem dúvida. É muito importante que se faça isso. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Até em cima dessa informação do Dorival Júnior, os vídeos foram curtos e de fácil entendimento. 3 ou 4 exemplos para cada movimentação tática sugerida. Dorival evita ainda o tatiquês e prefere não rotular seu trabalho com um esquema tático preferido. São vídeos que detalham o desenho inicial, falam muito em números. Nós preferimos comportamentos, o comportamento que desejo do atacante na marcação alta, média e baixa, comportamento da última linha de zaga, pé na linha do meio de campo ou mais atrás. São funções que podem acelerar o processo. Quando chegam com uma ideia, fecha aspas, o Dorival teve que explicar, né? Foi questionado em entrevista coletiva sobre esses vídeos que ele mandou aos atletas convocados à seleção brasileira. 2 situações táticas executadas por Tite foram mostradas, mas não houve exemplos de Fernando Diniz. Dorival entende que a proposta tática dele se assemelha mais ao que faz Tite. Bruno Prado, concorda? O Dorival, estilo de jogo dele, maneira de pensar, está mais aliada ao Tite, mais próxima do Tite do que do Fernando Diniz, Bruno Prado? Sim, acho que sim, tem, claro, diferenças, os técnicos, nenhum é exatamente igual ao outro. Né? O Tite na seleção, ele tinha e até ele mantém isso no Flamengo, ele tinha um sistema em que os jogadores aguardavam mais a bola nas suas posições. Né? O Tite ele atacava, quando tinha a bola, 2-3-5, ou 3-2-5. Ele sempre tinha 5 ali na última linha para atacar a defesa do adversário. 2 bem abertos e 3 mais por dentro. O Dorival, os jogadores, eles até se aproximam mais para tabelar. Com o Tite, ele tinha sempre 2 bem abertos e os outros 3 por dentro. Tinha posições mais fixadas, esperando para que a bola chegasse lá nas posições para abrir a defesa do adversário. O Dorival, os jogadores se aproximam mais, que isso até o Diniz faz, só que o Diniz é de uma outra maneira, né? O Diniz, ele quer os jogadores todos no mesmo setor ali, ou quase, não todos, né? Mas quer 7, 8 jogadores no mesmo setor para ele tá ok. Ele quer gerar superioridade. Então, tem as suas diferenças, mas eu também acho que o Dorival vai partir mais para uma ideia mais próxima do Tite. O Dorival Júnior vai trabalhar com jogadores que atuam no futebol europeu. Acho que uma dificuldade que teve no trabalho do Diniz é que a maneira como o Diniz joga, para quem está na Europa, acho que é mais difícil de assimilar. É uma maneira muito particular, né? E isso, acho que para quem está aqui no Brasil, ele está num clube brasileiro que é o Fluminense, e com sucesso é mais fácil de assimilar. Na Europa, os jogadores jogam de uma maneira mais posicional, o atacante está no seu setor para que a bola chegue lá e não todos eles próximos. Então, acho que isso demorou um pouco para assimilar. Acho que para os jogadores que o Dorival vai pegar agora, que são jogadores que jogam no futebol europeu, é mais fácil trabalhar de uma maneira mais próxima do Tite do que do Diniz. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan, 3, 2, 1... Agora sim, de volta em toda a rede Jovem Pan News com um bate-pronto nesta quinta-feira para você, falando de seleção brasileira. Dorival Júnior enviou vídeos táticos aí para os atletas que foram convocados à seleção brasileira, Vanderlei. Precisava mandar? Você acha que é bom mandar um vídeo assim antes Acho ótimo. de ser convocado? É a chamada pré-pauta. Antes de chegar à seleção, melhor? É a chamada pré-pauta. Ele fez a pauta antes, mandou para o cara, quando entrar na reunião, o cara sabe o que vai ser discutido. Esse é o cenário. Eu acho que ele fez muito bem. Nem sei se os outros não faziam, tá bom? Porque quando acontece uma notícia dessa, parece que nunca ninguém fez nada. Eu não sei, eu acho que pode ter acontecido. Provavelmente sim.
Os técnicos usam muito isso. Isso. Provavelmente. E às vezes nem até por telefone. São das mais diversas maneiras. Eu acho que o Diniz é um cara antenado, ele pode ter feito de uma outra forma, pode ter feito igual, eu não sei. O Tite, mensagem do WhatsApp, olha, atenção, lateral Fausto, eu quero que você faça isso, tal. É a ideia que eu tenho para montar o time. Eu não vejo isso nada genial. O que eu acho é que está certo em divulgar. Eu acho que tem que divulgar. Porque é legal. E ainda tem uma observação na matéria, não é isso? Que alguns jogadores contatados disseram que é legal saber que o técnico pensa dessa maneira. Se eu vou jogar assim ou não, é uma outra conversa. Se eu vou conseguir fazer o que ele quer, é uma outra conversa. Mas eu sei com antecedência qual é a minha ideia. No livro do Abel Ferreira, ele fala que antes de chegar ao Palmeiras, ele conversou por vídeo com alguns jogadores. Ele estava na Europa ainda, ele fez ligação de vídeo com os atletas antes de se apresentar. Pode ver que no conjunto não tem uma descoberta da pólvora. Tá certo? Quer dizer, mas eu acho bom divulgar. Acho legal. Acho que o Dorival é um cara de diálogo. E se os jogadores se sentiram bem, olha, quando ele fez o primeiro treino, foi mais ou menos aquilo que ele mandou no videozinho lá, sabe? Eu acho legal saber antes, acho que funciona. E com relação ao psicólogo que foi colocado sobre a mesa aqui, existe um padrão, que é o adolescente, e o nosso querido Ender, que é um adolescente. Sim. O adolescente, sempre no primeiro encontro com o psicólogo, é acompanhado do responsável, pelo pai ou pelos pais, ou alguém responsável. Nem sei se no caso do psicólogo esportivo, no caso dele, os jovens são acompanhados ou não, mas o padrão é esse, até para que a família conheça o psicólogo profissional que vai ficar entrando, né, na intimidade, ouvindo as dificuldades e as virtudes daquele que está sendo atendido. Então, eu acho especialmente muito bom. Acho que o trabalho de psicologia tem que ser feito ao longo do período. Não é aquele cara que é o influencer. Olha, nós vamos decidir o título amanhã e precisamos de motivação. Precisamos de uma motivação, você traz lá o cara, vai consertar, o psicólogo... a palavra eventual do psicólogo, não é isso. Isso não funciona. Funciona o cara integrado à comissão técnica durante toda a temporada. É assim que a coisa funciona. Se possível, que seja um profissional que trabalhe há muito tempo, então conhece sabe o que aconteceu na temporada passada, sabe como é que vai se desenvolver na temporada atual, aqueles que precisam mais, aqueles que precisam menos. Enfim, isso se eu não me engano, o último trabalho da psicóloga foi na seleção que tomou de 7-1. Mas não tem nada a ver. Não, mas era por WhatsApp. Não, por WhatsApp. Nem era eventual, era a Regina Brandão. Que é ótima, mas não tinha espaço. Profissional. Mas não tem nada a ver com o resultado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que foi um trabalho assim, mesmo assim, forçado. A comissão técnica forçou vamos ter uma pessoa especialista. Mas agora, ao que parece, essa psicóloga que veio do Bahia, não é? Que veio do Bahia, vai participar ativamente da comissão técnica do professor Dorival. E que acompanhe, né, os atletas, né? Acompanhem os atletas, não só quando estão na seleção brasileira, porque a gente sabe, né, gente, que a seleção brasileira tem ali 90% do grupo já fechado para uma Copa do Mundo. São poucas peças que vão mudando. Esse cara vai sentir uma confiança na psicóloga que ele vai poder se comunicar com a psicóloga em qualquer momento. Exatamente. O período do Covid propiciou isso. Hoje, 70% dos atendimentos de psicologia são feitos de forma online. Vanderlei, muitas vezes o cara não é convocado novamente para a seleção brasileira porque ele não está bem no clube dele por algum problema. E a psicóloga pode sim auxiliar ele. Eu estou vendo muita gente escrevendo, só para concluir aqui no chat, né? Quando eu falei do Hendrick com relação à família e Deus, eu concordo 100%, viu, gente? É bom que entendam. Família, Deus e psicólogo. Não tem nenhum problema nisso. É óbvio que você vai ter a sua família ao seu lado, Deus em primeiro lugar, e o psicólogo, que se forma para isso, para poder nos auxiliar também, quando necessário.